Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Paz. A gente estava falando agora. Nesse minuto, o Júnior escreveu tudo errado ali pro pessoal. Colocou pausas criativas como o nome da live. Eu demorei um tempão criando o nome da live e ele me inventa isso. E agora até me confundi na hora de falar. Boa tarde para todo mundo aí. É o Pausas Nutritivas, tá bom, pessoal? Já tá aí em cima para vocês. O nome da nossa live é Pausas Nutritivas. A gente vai falar sobre lanches saudáveis hoje, vai ter receita e a gente também vai falar sobre jejum intermitente. Antes da gente começar, uma das coisas que eu queria deixar de recado para vocês é todo mundo que tá chegando agora ficar com a gente até o final, porque a gente tem um presentão para vocês, tá bom? Vocês sabem que a gente tem vários serviços online, né? E a gente tem aulas, tem e-books, tem várias coisas. Então, fiquem com a gente até o final que a gente tem um super presente pra vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, aproveitando que já tem uma galera entrando aqui, por favor, mandem aí usando o aviãozinho, mandem pra todo mundo que vocês acham que vão se beneficiar com o tema de hoje, que vão aprender com a gente, que querem fazer uma pausa no dia e aprender um pouco mais sobre alimentação saudável. É só clicar aí no aviãozinho e enviar para todo mundo. Já tem uma galera aqui comigo que já deu boa tarde. Eu vou dar um oizinho para todo mundo pra gente já começar o nosso papo. Tô dando um oi aqui. Boa tarde para todo mundo que já tá aqui, ó. Chegou mais uma pessoa, vou dar um oizinho. Pra quem não me conhece, pessoal, eu sou a Tâmara, sou nutricionista e chefe de cozinha. Recentemente mudei para Portugal, por isso que as lives agora estão em horários mais alternativos, meio-dia horário do Brasil e 16 horas horário daqui, tá bom? Sejam muito, muito bem-vindos. Eu vou pedir só pro Júnior pegar uma água pra mim, que eu acabei esquecendo. E aí eu falo demais e aí fico com sede, e aí já viu, né? Então vou pedir pra ele pegar aqui pra mim. Vocês sabem que o Júnior, pra quem não conhece o Júnior, ele não gosta de aparecer, mas o Júnior é meu sócio na NutriChef e meu parceiro da vida inteira, meu amor, minha vida, meu tudo. Deixa eu beber já uma aguinha aqui. Deixar aqui do lado pra gente já começar o nosso bate-papo. A gente vai falar sobre lanches saudáveis, né? Vocês viram aí que eu já publiquei algumas coisas essa semana, já falei também um pouquinho sobre lanches e a gente vai falar sobre jejum intermitente, tá bom? Antes da gente começar a falar do jejum intermitente, eu queria pedir para vocês me dizerem aí de onde vocês são, se são daqui de Portugal, se são de outro país, se estão no Brasil, de onde no Brasil, tá bom? Manda um oizinho aí pra mim e me conta de onde vocês são. Só pra eu me localizar, a gente ter uma ideia na hora de começar a falar sobre as receitas, eu poder indicar onde vocês vão comprar os ingredientes, tá bom? Ó, a Tice Farias tá dizendo aqui que é de Fortaleza. Então não vai ter dificuldade de encontrar os ingredientes que a gente vai mostrar aqui. A Nardini tá falando aqui, Rosana Nardini, que é de Barueri, São Paulo. A Viviane é uma querida, é de Brasília, ela foi minha paciente. Vamos lá. A Clara Franchini é de Rolândia, no Paraná. Por enquanto só tá dando Brasil, hein? Todo mundo aí no horário do almoço. A Natura Fit é de Canoas, no Rio Grande do Sul. Aí tem gente aqui do Rio de Janeiro, que é a Márcia Jardim. A Silvana é de Brasília, ó, tem gente de Brasília chegando, mais uma de Brasília. E aqui tem a Uirane, que é do Rio Grande do Sul também. Gente, então sejam bem-vindos, eu tô bem feliz de ter vocês aqui pra gente bater esse papo e a gente fazer nossa receitinha também. Então eu vou começar falando sobre jejum intermitente, tá bom? Antes de mais nada, antes de começar esse tema, eu acho importantíssimo vocês entenderem duas coisas. Todas as vezes que a gente for fazer as lives aqui, o que eu vou trazer são dados científicos importantes pra gente abordar o tema, tá? Então não são coisas que eu tiro dentro da minha cabeça, tá bom? Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, que é super, super importante, é que jejum intermitente, assim como qualquer tema relacionado à alimentação, tem que ser tratado com muita responsabilidade. E o jejum intermitente, a gente sabe que ele tá cheio aí de estigmas e de coisas que as pessoas ali estão, como é que eu posso dizer, deturpando, né, na prática do jejum intermitente. Então, primeira coisa jejum intermitente ele não é uma dieta, tá? Jejum intermitente é uma estratégia nutricional que deve ser abordada por um nutricionista, deve ser avaliado de acordo com a necessidade de cada paciente. O jejum intermitente ele não é indicado para todas as pessoas, então não façam de maneira indiscriminada, tá bom? Precisa de uma análise, a gente precisa verificar a questão metabólica desse paciente, se ele está obeso, se ele não tá, se os hormônios dele estão desregulados ou não, se ele faz atividade física, em que horário ele faz, para que a gente possa administrar esse jejum intermitente de maneira adequada, tá bom? Então, primeira coisa, jejum intermitente nada mais é do que a gente ter um momento de privação de alimentos, né? E um momento, então, um intervalo entre comer e não comer, basicamente, tá bom? Tem uma galera chegando aqui agora. De vez em quando eu vou lembrado qual é o tema da live, porque tem uma galerinha que chegou agora. Eu sou a Tâmara, tá, pessoal? Nutricionista e chefe de cozinha. E hoje o nosso tema são lanches saudáveis e jejum intermitente. A gente já tá falando sobre o jejum e quão responsável a gente deve ser ao lidar com esse tema e abordar e aplicar no dia a dia dos nossos pacientes, tá bom? Então, pois não, Júnior. No final a gente tem. E lembrando que no final a gente tem um presentão pra vocês também. Então quem puder fique até o final, tá bom? Receita. E vai ter receita. O que tem? Explicar qual vai ser a receita. Ah, sim, a gente vai fazer uma ricota de amêndoas e com essa ricota a gente vai elaborar lanches, tá bom? Então é isso. Então vamos lá, gente. Eu tava falando então sobre o jejum intermitente. Então nada mais é do que privação de comida e o período em que a gente come. E a gente naturalmente, né, já faz o jejum no nosso dia a dia, porque quando a gente se alimenta em intervalos regulares, a gente tem um período em que a gente come e um período em que a gente fica em jejum, tá? Então, por exemplo, digamos ali que você tomou café da manhã por volta de 8 da manhã e vai almoçar por volta de meio-dia. Esse intervalo que a gente deu entre uma refeição e outra, em que a gente não comeu novamente, é um período, então, que a gente consegue regular os nossos hormônios. E, mais uma vez, entre o horário de meio-dia e a próxima refeição, que seria o jantar, a próxima principal refeição, que seria o jantar, a gente também tem um intervalo grande, certo? Então, nesses intervalos, a gente já está respeitando um período de jejum. E isso é muito, muito, muito válido, né? Claro que, Tâmara, devo então todas as vezes não comer nos intervalos entre o café da manhã e o almoço e o jantar? Depende. Quando a gente fala dessas regras e a gente vai para o consultório tratar um paciente, cada paciente tem uma história de vida diferente, uma rotina diferente. Então não dá pra gente generalizar e simplesmente aplicar o jejum intermitente na história da pessoa sem ter esse controle ali prévio de como deve ser feito ou não, tá bom? Então tá, respeitamos os jejuns ali nesses intervalos. Se a gente tem uma rotina mais atribulada e sabe que o horário entre o almoço, por exemplo, e o jantar é muito longo, é muito extenso, vale a gente colocar um lanche no horário da tarde, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa no histórico dela, ela exagera um pouco mais no jantar, ela não tem tempo para fazer o jantar e ela vai lançar a mão de um consumo de um alimento que não é tão nutricionalmente balanceado. E daí, então, cada história é uma história. Mas a gente também tem um outro período de jejum, que é um período de jejum mais importante, que é a última refeição que a gente faz no dia, que é o jantar, até a próxima refeição do outro dia, que é o café da manhã. E aí, pessoal, quando a gente fala de jejum intermitente, a gente está falando de melhorar o balanço hormonal, a forma como o nosso corpo trabalha os nossos hormônios, tá? Isso porque quando um indivíduo está com tecido adiposo muito elevado, principalmente na região abdominal, que é a região onde a gente tem órgãos importantes endocrinamente falando, né? Seria o pâncreas, por exemplo.
Aí a gente tem esse excesso de tecido adiposo, dá uma desbalanceada ali na nossa produção hormonal. E pessoas obesas também vão ter uma dificuldade maior de equilibrar esses hormônios, ou produz demais ou não produz, certo? E daí, quando a gente fala de jejum intermitente, um dos pontos mais chaves que a gente consegue de benefício é melhorar esse balanço hormonal. Principalmente de 3 hormônios importantíssimos, que são leptina, grelina e insulina. Na última live eu falei já sobre insulina, então dessa vez eu não vou falar tanto. Quem quiser saber um pouco mais sobre insulina, glicose e tal, pode bater na porta lá da outra live e assistir que tá gravada aqui. Mas a gente vai falar muito mais hoje sobre a leptina e a grelina, tá bom? E por quê? São nomes estranhos, a gente sabe que tem muita ciência envolvida no que eu vou falar agora, mas eu vou trazer sempre da melhor maneira para que vocês possam compreender. Então eu não vou entrar em detalhes muito científicos, vou tentar ser bem sucinta para que vocês possam compreender o que eu vou falar. Leptina e grelina são 2 hormônios, um é responsável pela saciedade e o outro é responsável pela fome, certo? A leptina pela saciedade, para a gente se sentir satisfeito e saber que está na hora da gente parar de comer, e a grelina, que é o hormônio exatamente da fome, que nos dá fome e aí a gente vai e tem a vontade de comer, certo? E aí o que acontece? A leptina, ela é produzida lá nas nossas células gordurosas, e a partir do momento que a gente tem um desequilíbrio ali entre a produção de leptina e grelina devido também ao tecido adiposo muito elevado, principalmente em pessoas obesas ou que estão ali com esse tecido adiposo muito elevado ali na região abdominal, a gente acaba tendo um aumento da grelina, ou seja, a fome aumenta e a leptina não fica em níveis adequados. E aí o que acontece? A gente sente fome demais, aí come demais, come sem critério e aí a leptina não consegue chegar no momento adequado para dizer, beleza, estamos então satisfeitos. A grelina, por sua vez, a gente tem 2 possibilidades. A gente tem 2 produções diferentes de grelina. Uma que vai inibir a absorção de... seria isso. Inibir a absorção de glicose e outra que vai estimular a produção de glicose. E indivíduos que estão com esse tecido adiposo muito elevado, acaba tendo um aumento dessa grelina que libera muita glicose. E cada vez que eu libero muita glicose, quem assistiu a live anterior já sabe, a insulina precisa ir lá captar tudo na corrente sanguínea para transformar em quê? Em gordura. E aí vira um ciclo, né? Por isso que é tão difícil, muitas vezes, o indivíduo obeso, quando ele não consegue mais controlar a forma como ele se alimenta, né? As quantidades de porções, etc. É muito difícil a gente conseguir regular essa questão da fome e da saciedade, porque quanto mais tecido adiposo, mais desequilíbrio nesses hormônios. E por que a gente fala, então, do jejum? O jejum, ele vem ajudar a balancear um pouco mais isso, porque o indivíduo que ele está consumindo regularmente uma densidade energética muito grande, ou seja, o prato que ele come no café da manhã, no almoço, no jantar, tem uma quantidade muito maior de calorias do que deveria. Às vezes a quantidade é pequena do alimento, mas a escolha que ele fez promove para ele uma quantidade maior de calorias numa porção pequena. Eu não gosto muito de entrar nessa seara da caloria, esse é um papo que a gente pode trazer para depois, porque quando a gente olha para um alimento olhando só para a caloria, a gente está esquecendo da complexidade do alimento. E a gente falou muito isso na última live, né? Sobre um alimento só proporcionar tantas coisas diferentes e ter tantas funções diferentes. Então, esqueçam essa parte de focar só na caloria, vamos pensar além da caloria, beleza? Vamos pensar que o alimento é complexo, o indivíduo é complexo, então a gente precisa organizar a nossa vida e escolher melhor os alimentos, tá bom? Então, beleza. Deixa eu beber mais uma aguinha. Diga, Júnior. Mas, gente, deixa eu beber uma água, gente. Normalmente eu falo rápido mesmo, tá, gente? Mas a gente tem muita coisa hoje pra fazer, então eu vou sempre estar mais aceleradinha mesmo.
Chegou gente nova por aqui, só para vocês saberem, fiquem com a gente até o final, tá? A gente tá falando sobre jejum intermitente hoje e sobre lanches saudáveis, tá bom? E no final a gente vai fazer a receita e também tem um presentão para vocês. Então fiquem com a gente até o final pra gente ter essa oportunidade de presentear vocês com uma coisa muito legal. É muito legal de verdade, tá bom? Então certo. Mais alguma coisa que eu tinha que falar, Júnior? Ah, da receita. A gente vai fazer a receita no final e a receita que nós vamos fazer é uma ricota de amêndoas e vamos montar um lanchinho bem legal com ela, tá bom? O pessoal usa o aviãozinho embaixo. Ah, sim. E todo mundo que tá aqui, por favor, cliquem no aviãozinho, cliquem em gostei também, porque aí a nossa live fica em alta e daí a gente consegue aí ser transmitido para mais pessoas. Então cliquem no aviãozinho e mandem aí para os contatos de vocês, para que as pessoas venham entrar aqui na live e também se beneficiar desse assunto que nós estamos abordando, tá bom? Então, onde eu parei, tava falando sobre o quê? Sobre os dois... O Júnior tá concentrado em outra coisa. A gente tava falando então sobre a leptina e a grelina, eu expliquei já sobre a grelina, então o ideal é que a gente entre então com o jejum intermitente justamente para começar a balancear esses hormônios. Ter mais cuidado com o período em que a gente fica em jejum, porque esse período de jejum é como se fosse um reset mesmo do nosso organismo e ele começa a lidar com os danos do dia a dia, que são os danos causados pela dieta que a gente tem, os danos causados pelo estresse, a poluição, a forma como a gente dorme, se a gente dorme bem. Então, ele precisa de um tempo e quando a gente dá menos estímulo para ele, melhor, porque daí a gente consegue então que ele se organize, né? E aí, falando especificamente do jejum, como eu falei pra vocês no iniciozinho, é um ponto que eu acho que é de extrema responsabilidade do profissional que tá lidando com o jejum, poder empregar ele da melhor forma possível, né? E existem vários tipos de jejum intermitente que podem ser aplicados. Eu não acredito, como estratégia nutricional, fazer um jejum intermitente que restringe demais, porque como eu falei, existem várias estratégias que podem ser usadas. Existe aquela estratégia em que o indivíduo ele come durante 5 dias refeições regulares, refeições normais, e daí passa 2 dias em jejum, que podem ser intercalados durante a semana ou podem ser 2 dias seguidos, que eu não concordo, eu não acho legal. E normalmente esses dias que se passaram, esses 5 dias aí de alimentação normal, seria normal, entre aspas, porque existe uma restrição ali calórica. Então eu não acho bacana, eu acho que mexe muito com o psicológico da pessoa. Eu acredito que a gente tem maneiras, sim, de lidar com o jejum, mantendo a condição ali da alimentação ser regular, certinha, manter a quantidade de calorias que aquele indivíduo precisa no dia, não precisa diminuir demais, tá? E como que a gente faz isso? Existe um jejum que é o jejum de limitação de horário, né? Então, como é que seria, mais ou menos? A gente faria um jejum entre 14 e 16 horas, certo? E aí teria uma janela de mais ou menos de 8 a 10 horas para se alimentar. Esse é um jejum que a gente também chama de jejum circadiano, mas esse jejum circadiano, normalmente ele é aplicado durante a noite. Então, a gente tem um horário da última refeição e dessa última refeição até a próxima refeição do outro dia, a gente tem esse intervalo entre de 14 a 16 horas, tá? Esse é o que eu normalmente aplico nos pacientes quando é necessário. E em alguns momentos eu intercalo também durante a semana, isso depende muito do paciente. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um paciente que ele faz atividade física segunda, quarta e sexta pela manhã, mas ele tem uma vida extremamente estressada, a atividade que ele escolheu foi musculação, por exemplo, e aí eu não acho bacana a gente manter o jejum circadiano no horário da manhã. Prefiro que ele consuma uma refeição no horário da manhã, tome o café da manhã para poder fazer atividade física. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, gente, o jejum ele tá muito atrelado aos nossos níveis hormonais. Eu falei de 3 hormônios específicos, que é a grelina, a leptina e a insulina,
Mas a gente tem o hormônio do cortisol também, que ele aumenta à medida que a gente fica estressado. Então, se já é um indivíduo que é estressado, eu vou privar ele de comida, ele vai ficar mais estressado. Ele vai fazer uma atividade física que requer muito do corpo dele, aumenta o nível de estresse. Então, vocês entendem que não dá pra ser, não, vou começar a fazer jejum agora, eu li não sei aonde que fulana faz um jejum que é não sei de quantas horas, eu vou começar a fazer. Não faça. Pode ser que dê um efeito reverso, né? Pode ser que você dê um desbalanço, na verdade, nos seus hormônios, você passe a produzir hormônios de maneira ineficiente e aí já era, né? Precisa recuperar a saúde procurando um nutricionista, que era o que você deveria ter feito desde o início, né? Quando a gente vai fazer qualquer estratégia nutricional, gente, procurem um nutricionista, tá? Do plano de saúde, particular, alguém que você conheça que vai no nutricionista, peça uma indicação, isso é super importante. Por quê? Porque é uma estratégia que mexe com muitas coisas do nosso organismo, não dá pra gente fazer de maneira indiscriminada. E também não dá pra gente fazer da seguinte maneira, que eu já ouvi muitas pessoas fazerem. Acorda, não toma café da manhã, passa o dia inteiro sem comer e fala, não, eu já fiz meu jejum hoje, eu estou liberado, vou comer o que eu quiser. Não vai dar certo. Vai aumentar demais a glicose, vai continuar estocando, né, ao invés de gastar. Então tomem cuidado, tá? Na hora da gente quebrar o jejum, a gente tem métodos também para essa quebra. E eu não vou falar muito sobre isso, porque cada caso é um caso, mas em geral é aquela regrinha que eu já tinha falado na aula anterior, né? Na nossa live anterior, que é se preocupar com a composição da nossa refeição, para que a gente tenha, então, as misturas ideais ali de proteína, carboidrato complexo, que são as fibras, né? E gorduras de boa qualidade, beleza? E aí, falando sobre isso, a gente entra então nesse momento do lanche, né? Por quê? Pular refeições é meio que uma ideia que a gente tem quando a gente fala de jejum. Em tese, daria para ser assim, mas depende de cada indivíduo, né? E aí a gente poder escolher lanches de maneira adequada vai fazer com que a gente tenha o resultado esperado. Então, que lanches são adequados, Tâmara? Os lanches em que a gente consiga combinar esses 3 elementos que eu trouxe para vocês. Gorduras de boa qualidade, certo? Proteínas e fibras, correto? Então, quando a gente fala de lanche e principalmente de ter essa preocupação com o pico glicêmico, que foi uma coisa que eu trouxe na outra live, saber combinar esses ingredientes vão fazer com que o seu lanche seja excelente, você se sinta satisfeito, você tenha leptina sendo produzida em quantidade adequada para que você se sinta satisfeito. E se você faz o jejum circadiano, que é aquele jejum do último horário da noite, né, até o primeiro horário da manhã, você já vai estar regulando a sua produção de grelina, insulina e leptina. Então, não tem problema nenhum você fazer uma refeição no horário da tarde. Mas, importantíssimo, fazendo ou não fazendo jejum, é respeitar o horário das refeições. Respeitar o seu momento da refeição e comer de maneira tranquila e serena. Já falei isso em lives anteriores, lá de muito tempo atrás, justamente para lembrar que a hora da refeição é uma hora sagrada, certo? Então é a hora que a gente tem que estar atento ao que a gente está comendo, mastigando adequadamente, mastigando bem devagar, para que dê tempo, inclusive, da pobre da leptina dizer assim, tá na minha hora, olha, ela tá comendo, já passou 20 minutos que essa refeição tá rolando. Então eu acho que tá na hora da gente começar a mostrar para ela que a gente tá satisfeito. Entendem o que eu tô dizendo? Então, gente, tenham cuidado ao tratar a refeição de vocês. Então é assim, acordei, tem uma programação ali de 30 minutos com a criançada, preciso organizar todo mundo para fazer X, Y, Z, porque tem que levar as crianças para a escola. Então pensem antecipadamente.
no dia anterior, já tentem elaborar uma forma de ter um café da manhã mais adequado para vocês, para que assim vocês consigam tomar café da manhã com calma, com tranquilidade, comendo devagar. Ensinem os membros da família que esse é um momento sagrado, para que vocês possam consumir com tranquilidade. Horário do almoço, mesmo esquema. Não, Tamara, mas eu tenho que almoçar fora, eu como num restaurante, é muito corrida, é muito não sei o quê. Tentem manter a calma e a tranquilidade na hora de comer, porque as garfadas ali são importantíssimas. Cada garfada que você vai comer precisa ser bem mastigada, então também escolha bem os alimentos que você vai colocar no seu prato, para que você não tenha que se preocupar tanto tempo mastigando. Então, os mais cozidos vão te ajudar mais, para que nesse início você consiga administrar melhor o seu horário. Jantar, mesma coisa. Vai jantar sagrado. Vai comer, vai mastigar, vai ter esse momento dedicado para você. Isso tudo vai fazer os nossos hormônios também se adequarem, porque você permitiu que o seu corpo entendesse que era hora de comer e é hora de parar de comer, certo? Diga, Júnior. Só lembrar que eu estou anotando as perguntas e eu vou responder a todos no final. Gente, o Júnior tá anotando todas as perguntas, tá bom? E no finalzinho a gente vai responder. Eu vou aproveitar que deu essa pausa para beber água, que eu já tô morrendo de sede. Ainda dá tempo de pegar a receita, então se o pessoal puder. Gente, não começamos a fazer a receita ainda, então ainda dá tempo, tá bom? Pode compartilhar, né? E isso ainda pode mandar pra galera, porque a receita ainda não foi feita. Vamos já. É só usar o aviãozinho, o Júnior tá fazendo um monte de mímica ali pra mim. Usem o aviãozinho, tá? Pra mandar aí pra galera, pra ajudar a gente na live, pra todo mundo se beneficiar desse papo que a gente tá aqui hoje. Lembrando que a gente tem um super presente pra vocês no final, tá bom? E a receita daqui a pouco vai vir. Tava falando do quê? Aí eu me perco. Os horários de se alimentar, comer devagar. Comer devagar, respeitar os horários e, fazendo ou não fazendo jejum, respeitar os horários é muito importante. Mas, fazendo jejum é mais importante ainda. Então, tem que respeitar os horários de refeição. Tá? Lembra lá quando você era criança que você tinha horários definidos? Lembra dos seus filhos quando você começou a introduzir a alimentação que eles tinham horários definidos? Você precisa ter horários definidos. A criança que você foi ou a criança que seu filho é, sua filha, não tem diferença de você enquanto alimentação. A gente tem que se dedicar ao horário da refeição. Cada horário certinho para comer aquela refeição. É importante também escolhendo o que a gente vai comer, como eu falei pra vocês, ter ali no lanche da tarde proteína, fibra e gordura, tá bom? E aí, pessoal, falando de lanche, como eu tava tentando explicar pra vocês lá no iniciozinho, me veio um insight e falei sobre outra coisa, a gente tava falando sobre índice glicêmico, né? Sobre os picos que a gente normalmente tem. A gente tem um caminhãozinho aqui passando do lado, fazendo barulho. Mas acho que dá pra vocês ouvirem, né? Eu vou fechar a janela aqui, gente. Pronto. Então, voltando. Quando a gente fala de... Meu Instagram tá aparecendo um monte de mensagenzinha aqui. E aí eu tô me perdendo às vezes, tá, gente? Então vamos lá. Quando a gente fala então de lanches doces, é a nossa preocupação, né? Como é o caso da bolinha na semana, daquela outra semana da live. A gente se preocupa de ter esse pico glicêmico, mas a gente então tem que combinar. Muitos pacientes já chegaram no consultório desesperados porque já disseram para eles que não pode comer fruta, que é fruta nem pensar, mas não, a gente pode e deve comer fruta, né? Então, se você gosta de alguma fruta em específico, você tem que saber combinar essa fruta com outros elementos. Então, você pode acrescentar mais fibras com sementes, né, grãos ali para incrementar e aumentar a saciedade, como é o caso da granola que eu coloquei a receita para vocês essa semana, né? Outra coisa,
alguma gordura. Então um creme de amendoim ou um creme de outra castanha que você goste. O próprio abacate é uma boa fonte de gordura. Quem nunca experimentou pode lançar mão aí do leite de coco em pó, porque ele tem uma boa quantidade de gordura e também tem um teor proteico bacana. Então dá para vocês fazerem mixes. E esses mix que eu tô falando para vocês da parte doce e da parte salgada estão no encarte da live de hoje, tá? Todos os encartes e todas as lives que já aconteceram aqui no meu Instagram estão disponíveis lá no nosso site, tá? O site é nutrichefionline.com.br e depois que a live acabar, a gente vai liberar para que vocês possam baixar. Para baixar, você precisa se cadastrar e o cadastro é gratuito, tá bom? Então entra lá, www.nutrichefionline.com.br, entra na parte de encartes grátis, encartes da live, e lá você pode baixar os encartes, tanto da aula da live passada quanto da live de hoje e de todas as lives que a gente já teve. Tem mais de 20 encartes disponíveis lá para vocês com receitas maravilhosas, temas muito legais para que vocês possam usufruir bastante aí da NutriChef, tá bom? Então, pra gente fazer a nossa live de hoje, eu trouxe uma opção salgada, porque o doce ele é muito intuitivo, né? Eu vou pegar uma fruta, vou colocar uma granola, vou pegar umas castanhas, vou colocar umas sementes, pronto, tá definido. Mas o lanche salgado, ele é um pouco mais atribulado, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, numa pastinha de grão de bico, que é o famoso hummus, que a gente pode usar com alguns vegetais crus picados, uma abobrinha, uma cenoura, um pepino, né? Pode usar também aí no Brasil, aqui em Portugal eu não lembro de ter visto, mas no Brasil tem bastante aqueles chips de batata assado, que é uma ótima opção para que vocês sirvam também ali com uma versão, de repente, de um patê de sardinha ou de atum ou de frango, né, que daí a gente tem aí um incremento bom. Eu não sou muito fã de passar maionese para os meus pacientes, mas a gente sempre troca a maionese por um creme de castanha de caju, porque o creme de castanha de caju tem tudo de melhor, né, gorduras boas, tem bastante fibra, tem proteína também. Então é uma opção legal pra gente incrementar os nossos patezinhos aí diariamente, tá bom? Outra opção legal é pegar a batata doce ou a batata inglesa cozida e misturar com pesto para comer com o lanche da tarde. Então pensar de outra maneira para que vocês possam então no dia a dia ter opções diferentes de lanches, tá bom? Certo. Então agora a gente vai começar a fazer a nossa receita. Eu vou ver só se tem alguma dúvida sobre jejum intermitente especificamente pra gente encerrar o ponto. Qual o horário da última refeição? Perguntaram. Então, isso vai depender de... Me dá o papel então, que daí eu repito. A pergunta é qual o horário da última refeição, o horário adequado então para ser a última refeição. Isso, gente, vai também variar de uma pessoa para outra. Então, digamos que você tem que acordar às 6 da manhã para começar o seu dia a dia e 6:30 no máximo você tem que tomar o seu café da manhã. Então, 14 horas antes disso, você tem que ter finalizado a sua última refeição, certo? Só para vocês terem uma ideia, esse cálculo é sempre dessa maneira. Que horas que eu preciso começar o meu dia? Eu começo meu dia às 8 da manhã. Às 8 da manhã eu acordo e eu já tenho que tomar meu café da manhã. Então, tomou seu café da manhã, pensa no dia anterior, então, que horas tem que ser a sua última refeição. Eu normalmente não passo um jejum mais do que 14 horas, porque eu acho chato ficar 16 horas sem comer. Eu confesso. Mas, né, eu priorizo normalmente às 14 horas. E outra coisa, eu normalmente não gosto de tirar o café da manhã. Eu prefiro, para os pacientes, né? Eu prefiro manter o café da manhã e de repente no dia anterior o jantar ser bem mais cedo. Ou então um lanche bem reforçado para que a gente não tenha o jantar. Mas isso, gente, é uma estratégia que a gente trabalha de paciente para paciente, porque o que funciona para mim não vai funcionar para você e assim por diante, tá bom? A outra pergunta: e se não sentir fome na hora do almoço?
Então, essa é uma parte até importante que eu ia levantar sobre o post, né, que eu fiz sobre a questão da fome. A gente tem que comer a hora que a gente sente fome, certo? Isso é um ponto. Porque comer sem ter fome vai, mais uma vez, estimular a produção de insulina. E a produção de insulina, a insulina em si é um hormônio que capta gordura, né? Que armazena gordura. Então, é importante a gente respeitar a nossa fome. Você não sente fome na hora do almoço. E você vai ter um intervalo aí de café da manhã até o lanche da tarde, se você fizer, de X horas. Então você avalia, não, se o meu horário de intervalo tá ali entre 14 horas, 10 horas, você tenta se organizar dessa maneira, se o jejum for funcionar para você. Agora, se você sabe que você não sente fome na hora do almoço, mas você acaba exagerando no jantar porque a fome vem dobrada, precisa fazer alguma coisa ali no meio da tarde ou mais cedo mesmo no almoço, comer alguma coisa, não precisa ser uma super refeição, mas ali comer alguma coisa, de repente uma salada, que daí a gente já tem um componente ali com mais fibra, que vai favorecer melhor a sua digestão, vai favorecer melhor também você não ter tanta fome à noite. Então, mais uma vez, é uma questão de um indivíduo para o outro. Eu sempre ressalto isso, não é porque eu não quero falar, mas é porque, de fato, a nutrição ela é muito individualizada. A gente lida com cada paciente de uma maneira diferente. Isso de imprimir uma dieta igual para todo mundo não é o ideal, não é o certo, não é o ético a se fazer. Cada paciente deve ser tratado da sua maneira, tá bom? Então, vamos lá. Uma pergunta aí. Tem mais uma pergunta? Comer em horários certos ou só com fome? No final das ela ficou com um pouco de dúvida. Ah, sim. Comer em horários certos de quando você tá com fome. Porque quando você começa a regular as suas refeições, a fome vem nos horários corretos, certo? Então, por exemplo, digamos que no horário da manhã, assim que você acorda, você não tem fome. Você começa a sentir fome por volta das 10 da manhã. Então, ali estabeleceu um bom horário para o seu horário de refeição, né? E aí, a próxima refeição vai ser de novo quando você sente fome. Então, você vai pontuando os horários que você tem fome para ser os horários da sua refeição. E também é importante ressaltar que é o seguinte, a gente prioriza horários de refeição bem certinhos também para não haver os beliscos ao longo do dia, né? Ah, eu esqueci de almoçar, eu vou beliscar uma coisa aqui e passo o resto do dia beliscando. Ou então, assim, não prioriza o horário e acaba que um dia você almoça muito cedo, outro você almoça muito tarde, o seu ciclo circadiano, que a gente chama, que é o período entre sono e vigília, não vai se beneficiar do jejum intermitente, porque você não regularizou os seus horários de refeição ao longo do dia. Então, precisa priorizar horários corretos de acordo com o seu individualismo. Se você sente fome no horário X, é aquele horário da sua refeição. Observe seu corpo, compreenda o seu corpo. Isso é muito importante. A gente tende a não entender o nosso corpo. Vou expor o Júnior aqui um pouquinho. Tá pensando nisso agora, Vou expor o Júnior aqui um pouquinho. A gente é casado já tem 15 anos, mas a gente tá há 20 anos juntos. Eu comecei o curso de nutrição em 2004 e a gente conversava muito sobre os temas das aulas, as coisas que eu estava aprendendo. E uma das coisas que a gente sempre percebeu é que o Júnior ele não sabe a hora que ele tá com fome. Ele não sabe fisicamente se ele tá com fome ou não. Então, para ele é muito difícil definir que horários são os horários certos. Então, ele se baseia nos meus horários. Então, o meu horário de comer é X, ele come junto comigo. Mas ele tem muita dificuldade de dizer, será que eu tô com fome? Às vezes ele passa assim, será que eu tô com fome? Ou será que eu tô sempre com fome? E daí, essa pessoa que tá sempre com fome é o mais difícil da gente lidar. Porque como eu não tô na cabeça da pessoa, né, no organismo dela para entender a fome dela, fica complicado a gente estruturar uma dieta, a gente estruturar horários de refeição. Porque se ele está sempre com fome, será que é fome de comer? Ou será que é uma fome emocional? Será que é uma ansiedade que leva ele a querer beliscar o dia inteiro? Então, vocês entendem? É muito complexo. Quando a gente trata de jejum intermitente, não peguem ideias de uma live, de uma blogueira fitness, de quem seja e apliquem no dia a dia.
porque vocês precisam compreender quem são vocês, a individualidade metabólica de cada um, como o corpo de vocês vai reagir. O acompanhamento nutricional é super, super, super importante. Acho que foi tudo, né? Mais alguma? Foi. Pedi pro pessoal compartilhar. Gente, a gente vai começar a fazer a receita agora, então vou dar um aceno aqui para todo mundo que chegou depois. Brigadão, gente, vocês são demais. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Aproveitem para mandar agora para todo mundo, porque a gente vai começar a fazer a receita nesse minuto. Quem já acompanhou aí o meu Instagram hoje, viu que eu deixei de molho a amêndoa desde ontem. Isso é super importante, tá? Primeiro, a gente vai fazer a ricota de amêndoas, mas se você não tem problema nenhum com leite derivado, você pode usar uma ricota tradicional, pode usar um queijo cottage, tá? São os que têm o maior teor proteico ali, tá bom? De todos os queijos frescos que a gente tá falando, são os melhores em termos de quantidade de proteína, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui a ricota de amêndoas, porque o nosso conteúdo normalmente é um conteúdo de alimentação saudável, mas também voltado para quem tem restrições alimentares como glúten, leite e derivados, tá bom? E sem falar que se não quiser consumir também leite e derivados o tempo inteiro em todas as refeições, vale a pena vocês acrescentarem essa ricotinha, porque fica muito, muito, muito gostoso, tá bom? Eu vou baixar agora o celular, eu não vou mais ter acesso ao que vocês vão comentar, porque eu não vou conseguir olhar a tela, tá bom? Mas o Júnior vai ficar de olho para vocês irem perguntando e aí eu vou responder, tá? No final. Isso, no final. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Prontinho. Então aqui, pessoal, ó, deixa eu só tirar isso daqui. Vou ter que colocar essa vasilha um pouquinho mais para trás. Então, aqui, para quem não é de Portugal, vai achar estranho essa amêndoa desse jeito, tá? Eles têm uma torta super tradicional aqui, que é feita com a amêndoa nesse formato. Então, por isso que ela tá assim toda quebradinha. Eu não encontrei dela inteira, mas vocês podem fazer da que vocês encontrarem. Com pele, sem pele, tá? Não tem problema. Podem colocar aí da maneira que vocês quiserem. Então, isso daqui eu deixei de molho, então, desde ontem. E hoje eu lavei e enxaguei antes da live começar. O líquido que fica de molho aqui, que é a água que eu deixei de molho, tem que ser desprezado. E a amêndoa tem que ser bem enxaguada pra gente eliminar todos os antinutrientes, tá bom? Que inibem a absorção de cálcio, ferro e zinco, que são elementos super importantes pro nosso dia a dia. A gente não quer ter diminuição, então, nessa absorção. Então, mas toda vez que eu quiser comer amêndoa, se eu quiser comer ela crua, eu vou ter que fazer isso? Gente, não precisa, tá? Principalmente se durante o seu dia você tem um cuidado dos outros grãos e sementes e castanhas que você consome, de você deixar de molho. Por exemplo, o feijão, que é uma coisa que o brasileiro consome quase que diariamente, o ideal é deixar de molho pra gente eliminar, porque ali seria a maior fonte de fitato do nosso dia, né? Então, os demais, a quantidade às vezes que a gente come é muito pequena, então não precisa se preocupar, tá bom? Vou, então, agora passar pro liquidificador, que hoje o liquidificador é um oferecimento Vitória Keeper, minha vizinha. Vou colocar aqui a amêndoa. Lembrando o pessoal onde vão estar os ingredientes e as quantidades. Ó, gente, com relação aos ingredientes, as quantidades, tudinho, lembrem, os encartes da live estão disponíveis lá no site. É só entrar, se cadastrar e baixar, tá bom? Então aqui agora eu vou colocar mais ou menos aí uma xícara de água. Ó, vou colocar aqui uma xícara de água. Colocar mais um pouquinho. Aí, uma xícara e meia. Mais ou menos. E a gente vai bater.
tá? Vou levantar aqui de novo, porque o liquidificador tá aqui do meu lado. Certo? Vou baixar aqui mais um pouquinho, que daí dá pra vocês verem direitinho, né? Pronto. E vamos bater. Ou não. Foi. Prontinho. Bati, tem que bater, gente, até ficar bem fininho, tá? E aí a gente vai separar o bagaço do leite de amêndoas. O leite de amêndoas que vai resultar, você pode guardar no seu freezer e usar depois nas receitas que você preferir. Pode usar na sua vitamina diariamente. Se você tem costume de tomar suco verde, também dá pra colocar um pouquinho. Se você gosta de fazer molho branco, é uma opção legal. Lembrando que ele talha um pouquinho em altas temperaturas, mas dá pra usar o leite de amêndoas de diversas maneiras, tá bom? Vou baixar agora de novo pra gente poder fazer a ordenha do nosso leite. Então aqui, ó, certo? Tá bem retinho aí, né, Júnior? Gente, vocês me desculpem, mas eu não consigo ver muito bem. Tá bom aí, não tá? Tá. Beleza? Ó, aqui eu tenho um paninho, tá? Que é um coador de café de pano. Vocês vão achar fácil na internet pra comprar. Só colocar coador de pano ou voal para queijos, qualquer coisa assim vocês vão encontrar fácil para comprar. Se não tiver, pano de prato limpinho, tá? Também funciona. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu só levantar aqui as beiradinhas, senão vai derramar. Prontinho. E agora a gente vai, então, espremer bem para tirar todo o líquido. Não precisa deixar muito sequinha, tá, gente? Porque a gente quer que ela fique úmida ainda, tá? Mas não tem problema, se vocês perceberem que ela ficou muito sequinha, aí é só depois ter o cuidado de acrescentar mais líquido. Eu vou só pegar uma outra vasilhinha aqui. Na verdade não vou, só despejar esse leite. Então aquele leite, pessoal, que resultou, vocês vão poder usar de diversas maneiras. Dá pra fazer bolo, dá pra fazer molho branco, dá pra, enfim, usar no suco verde, usar na vitamina, como eu já falei. Então, ele é super versátil, dá pra usar bastante. Vou só limpar aqui a bagunça que eu fiz. E aí a gente vai tirar, então, daqui de dentro a nossa ricota. Lembrando, se ficar muito sequinha, pode colocar mais um pouquinho de leite, tá? Mas a gente também vai temperar com outras coisas, tá? Eu vou colocar agora aqui sal. Umas 2 pitadinhas generosas de sal. Vou colocar também um pouco de pimenta do reino. Essa aqui é moída na hora, tá? Eu moí um pouquinho antes da live começar. Eu tenho aqui também o que eles chamam aqui em Portugal de alho moído, que é como equivalente ao alho desidratado aí no Brasil, só que ele é mais fininho, tá vendo?
Eu achei bem legal essa ideia porque não fica com pedacinhos muito grandes. Então vamos colocar aqui para dar uma temperada. O tempero, gente, vai de acordo com o gosto de vocês, tá? Pode ser páprica, pode ser curry, pode inventar aí na casa de vocês o que vocês tiverem na despensa. Eu vou colocar umas ervinhas aqui também. São ervas secas, um mix mesmo que eu já comprei pronto, mas se não tiver pode ser só orégano. Se você não gosta de orégano pode ser salsinha e cebolinha. Enfim, você vai dando o sabor aí que você quiser para sua ricota, tá? Vamos colocar suco de limão pra gente dar aquela acidez, aquele azedinho gostoso para nossa ricota. E vamos colocar azeite. Vai também ser aí, gente, muito a gosto, tá? Da maneira como vocês preferem. Deixa eu pegar uma colher aqui. Acho que ela tá um pouquinho seca. Vou colocar um pouquinho mais de leite. E vou colocar mais um pouquinho aqui. E lembrando, se você estiver colocando um pouquinho mais de leite, assim como eu, pode ser que o sabor fique um pouquinho mais suave. Daí a gente vem colocar mais um pouquinho de sal, mais um pouquinho de pimenta. E vamos misturando. A gente quer que ela fique úmida, mas não quer que ela fique aguada, tá? Vou já mostrar pra vocês o ponto, que seria o ponto ideal, tá? Prontinho. Ó, vou mostrar aqui na mão pra vocês, porque ela fica fácil de modelar, tá vendo? Ela fica bem molhadinha mesmo. Vou lavar minha mão aqui. E nossa ricota está prontíssima. Isso aqui nas aulas é um arraso, assim, os alunos amam porque não desperdiça, né? Você faz o seu leite de amêndoas e o que sobra você já consegue usar em outra receita. E agora a gente vai começar a montar os nossos lanches. Só tirar aqui do lado essas coisinhas. Ó, vou colocar esse pratinho aqui para que a gente possa começar a nossa montagem, tá? Eu trouxe aqui, gente, a abobrinha em duas versões. Eu tenho essa versão que eu usei o descascador de legumes, tá? Que é esse descascador aqui de legumes, tá bom? Esse descascador é só passar de um lado ao outro da abobrinha até ficar, então, numa largura que você consiga rechear e fazer os nossos rolinhos. E aí eu trouxe aqui também em outra possibilidade que a gente vai fazer com rodelas de abobrinha e rodelas de tomate. Então, isso daqui, certo? É uma porção boa de fibras para o nosso lanche salgado. E aí a gente vai entrar com uma proteína, que aqui eu tenho sardinha, já que eu estou na terra da sardinha. A gente tem uma sardinha em conserva, tá? Sempre que forem comprar peixe em conserva, comprem ele em óleo, tá? O óleo ali evita que o alumínio da lata seja transferido para esse alimento, tá bom? Então, atum, salmão. Aqui em Portugal existem uma variedade enorme de conservas. Então, qualquer conserva que você for comprar, tá? Que seja em lata, compre em óleo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou começar aqui com a abobrinha. Eu vou pegar duas, vou colocar aqui uma do ladinho da outra, para elas ficarem um pouquinho maior, tá bom? Tá vendo? E daqui eu vou colocar a ricota, espalhar
espalhadinha. Alguma pergunta aí, Júnior, que eu possa ir respondendo agora? Gente, não esqueçam de fazer as perguntas. Pode compartilhar também. Compartilhem também que a gente tá aqui começando a primeira receitinha. Daqui a pouco a gente vai fazer a segunda. A gente pode colocar o link do site em stories mais tarde, né? Para o pessoal acessar, sim. fica mais fácil. Na live passada eu fiz isso também. Eu deixei já nos stories, assim que a live terminou, eu deixei nos stories o link, tá? E aqui a gente vai agora colocar um pouco de sardinha. Pode ser sardinha, pode ser atum, pode ser frango desfiado, pode ser quem pode consumir presunto, pode ser presunto, pode ser copa, enfim, o que vocês quiserem aí. Prontinho. Aí agora, pessoal, eu vou enrolar, tendo cuidado de pegar as duas sobrinhas aqui, das fatias. Ó. E vamos enrolar. Pronto. Olha que lanche lindo. Assim ficou melhor. Beleza? Ó, então essa é uma versão que a gente tem do nosso bolinho. Deixa eu trazer pra cá, que eu acho que vai ficar melhor de vocês verem. Certo? Beleza. Vou só dar uma limpadinha aqui nesse pratinho pra gente fazer o outro. E o próximo é mais simples, para quem não tem muito tempo e tudo mais. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer como se fossem sanduichinhos aqui. Ó. Deixa eu fazer ao contrário, né? Trazer esse pra cá. Vai ficar mais fácil de vocês verem. Então a gente vai pôr ricota. A sardinha, uma fatia de tomate, e aí eu gosto de passar um pouquinho de nada de azeite aqui só para grudar. E pronto, quem quiser colocar um palitinho também pode ser, e daí a gente tem um sanduichinho. Certo? Tâmara, não quero fazer assim, quero fazer como se fosse uma pizza. Tá, não tem problema. Coloca aqui, se quiser temperar também com sal e pimenta para ficar mais saboroso, pode ser também. Vem, coloca ricota. Tâmara, eu sou vegetariana, não quero colocar uma proteína animal. Pode colocar um pouquinho de proteína vegetal aqui, um scoop de proteína, tá? Na hora de fazer a mistura da ricota, e assim você tem um teor proteico maior. Mas não se preocupem, porque isso daqui já dá uma saciedade boa, tá? E a pergunta que me fizeram na última live, que provavelmente é uma dúvida que as pessoas têm, é assim, tá, Tâmara, mas quantos desses eu como? E a minha resposta é sempre a mesma. De acordo com a sua fome, porque dependendo, você tem mais fome ou menos fome, a sua próxima refeição está distante ou está mais perto. Então, depende, a quantidade sempre vai variar. O importante, como eu falei antes, é a gente conhecer o nosso corpo e entender o que a gente deve ou não deve, o que nos convém ou não convém consumir, tá bom? Mas dá pra gente fazer vários desse, variar o recheio, inventar outras coisas, tá? Quem gosta de consumir, por exemplo, tomate seco, dá pra colocar no lugar do tomate aqui o tomate seco. E aí vocês vão inventando, tá, gente? A ideia aqui é dar o caminho das pedras pra vocês e vocês conseguirem aí se virar no dia a dia com opções mais gostosas e saudáveis, tá? Gostaram?
Aí esse mixinho que eu fiz aqui, essa misturinha, não tá na apostila, tá? Lá na apostila, ó, lá no encarte. O encarte que a gente disponibiliza o encarte que a gente disponibilizou para vocês lá no site tem a receita da ricota, tá? O passo a passo, como fazer. E tem a ideia de vários outros lanches saudáveis, tanto doce quanto salgados, tá bom? Então, mas esse mix aqui que a gente fez é exclusivo da live, então já anota aí quem para não perder, né? Quem gostou da receita, que é bem básico, bem simples, tomate, abobrinha, a ricota e vai usar uma proteína animal. Se você gosta de consumir proteína animal, se você pode consumir proteína animal, e já fica um lanchinho excelente para o horário do seu lanche, né? Da refeição que você escolher. Esse que é enroladinho, inclusive, a gente já fez uma versão anterior, como se fosse uma trouxinha, que a gente fez a opção de jantar. Então dá também, quem quiser pegar as lives antigas, dá uma olhadinha aí. Foi uma live que eu fiz com a Marcela, uma colega minha de faculdade, que a gente mostrou uma forma de fazer ele, inclusive, assado no forno. Então dá pra ser super versátil, tá, gente? A abobrinha tem que ter na geladeira, porque ajuda muito a gente a preparar várias e várias refeições, tá bom? Então eu vou ver só se tem mais alguma pergunta e a gente vai mostrar pra vocês, mostrar não, né? Contar pra vocês qual é o presente que a gente tem. Beber mais uma aguinha. E aí, Júnior? Perguntas? Muito fácil. Não? Muito tranquilo? Sim. Deixa eu ver aqui o que a galera falou. Vamos lá. Aí a Natura Fit perguntou qual a quantidade de amêndoas. Eu, como eu falei, vai estar lá na receita, mas a amêndoa você pode usar a quantidade que você quiser para fazer o seu leite de amêndoas. E aí, obtendo o seu leite, o que fica de resíduo você vai temperando ao seu gosto, tá bom? Vamos lá, quem mais? A Verônica, linda, maravilhosa. É você, tá? Beleza. Você que é linda e maravilhosa. A Vitória ficou feliz, né, Vitória? Que seu liquidificador agora tá famoso. A Verônica falou de novo que ela adora essa receita. Ela falou também que é perfeita para servir numa mesa de festa, de aniversário e outras celebrações. Exatamente, dá pra gente colocar esse preparo em várias ocasiões do nosso dia, em festinhas, fica incrível. Marcele, maravilhosa, mandou parabéns aqui pra gente, carinhas felizes. Pessoal falando delícia, um trabalho delicado. A Sueli falou gratidão por partilhar sabor, saúde e vida pra gente. Muito obrigada, eu fico muito feliz. E não fica falando, não, gente, que eu sou chorona. Pra quem não me conhece, eu sou das que chora fácil. Então vocês ficam aí elogiando e agradecendo, aí meu coração fica bem molinho. Mas é bom também, né? Gratidão é sempre bom. Márcia falou gratidão por nos ensinar essas delícias. Pra nós que temos restrições é muito bom. Esse é o nosso objetivo, sempre trazer o melhor pra vocês. A Laísa falou certo, variar as opções. Clara agradeceu, eu que agradeço. Elaine também agradeceu. Eu também, gente, fico muito feliz. A Laísa falou, Tâmara, pode colocar outras opções no grupo? Não sei que grupo. A Laísa tá no nosso grupo? Deve ser um dos grupos do WhatsApp que a gente avisa que tem as lives. Gente, normalmente nos grupos a gente tem que olhar sempre no site. No grupo é difícil a gente colocar. Então, sempre, todas as lives que já tivemos, tem os encartes lá no site, tá bom? Eu vou colocar o site disponível para vocês, o link nos stories assim que acabar a live, tá bom? E a gente tem um grupo, tá? No WhatsApp, que é onde a gente avisa os clientes e os alunos das futuras lives. Então, quem quiser entrar também, é só entrar em contato com a gente. Eu vou deixar também o link pro WhatsApp depois para vocês, tá bom? Vamos falar do presente? Vamos falar agora do nosso presente, gente. Então é o seguinte,
Nós normalmente liberamos algumas promoções dos nossos conteúdos pagos, né? Das nossas aulas, dos nossos e-books. E esses conteúdos são liberados com promoção somente para quem está no nosso mailing. A gente tem um mailing bem grande, com mais de 6 mil contatos, em que a gente libera nossas promoções. E essa semana a gente decidiu disponibilizar 3 temas interessantes para quem participou da live de hoje. Nós juntamos num combo só a aula de biscoitos, que são biscoitos saudáveis, doces e salgados. A gente tem o curso também de salgados, né? Que aí a gente tem vários salgados sem glúten e sem leite. E a gente tem também o e-book de lanches. Quem me acompanha aqui no Instagram viu que a gente teve durante algum tempo. Eu fui jogando aí pra vocês todas as imagens que eu tava produzindo aqui pra a gente elaborar o e-book de lanches. Então são 3 produtos: o curso de biscoitos, o curso de salgados e o e-book de lanches. 3 produtinhos que estão com super desconto. O valor cheio desses 3 é R$267 e a gente tá oferecendo ele a R$167, mas só para quem tá aqui junto com a gente. Então, quem tiver interesse vai correr lá no direct e vai me mandar uma mensagem. Essa mensagem vai gerar para vocês um link para ter acesso direto ao nosso WhatsApp. Só quem recebeu esse link direto com a frase que a gente vai dar no WhatsApp é que vai conseguir esse desconto, tá bom? Só. São 100 reais. Isso, são 100 reais de desconto para 3 produtos, gente. Então tá muito bom. Vocês sabem que o conteúdo é sempre de primeira qualidade. Eu sempre prezo para ensinar vocês do passo a passo mesmo, dos detalhes. Então espero que vocês gostem. Então já vai lá no meu direct, já manda mensagem e eu já vou responder vocês então com esse link exclusivo do nosso WhatsApp. Quem perdeu a live, a gente vai colocar também no YouTube. Gente, quem perdeu a live agora, a gente vai colocar no YouTube também. Dê essa força pra gente lá no nosso canal no YouTube. Curte, compartilha, que é muito importante pra gente. A gente faz o conteúdo com muito carinho e quanto mais pessoas puderem assistir, melhor. A gente fica muito grata. Eu tô muito feliz mais uma vez por ter tanta gente aqui com a gente. A gente não imaginou que esse horário alternativo ia trazer tanta gente assim. Então fico muito grata mesmo, de verdade. Espero vocês na semana que vem, quarta-feira, que a gente vai trazer um novo tema super legal também, pra gente debater mais sobre saúde e bem-estar e falar um pouquinho mais também sobre receitas saudáveis, para que você tenha uma pausa gostosa no seu dia, tá bom? Então é isso, tô esperando vocês lá no direct, tá bom? Um super beijo e até a próxima, pessoal. Tchauzinho.